Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, eu vim contar uma historinha para vocês, a historinha da Páscoa. Como a gente não pode estar se reunindo na igreja, tive que improvisar um cenário aqui para a gente estar contando a historinha para vocês, que a gente faria esse momento muito especial na igreja, porém, como a gente não está tendo as nossas reuniões devido a algumas situações, né, e a gente tem que obedecer as nossas leis também, então eu vim contar a historinha para vocês por aqui. O nome da minha historinha é As Duas Páscoas. E o versículo principal que eu quero deixar para vocês está em 1 Coríntios 5:7, que fala: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5:7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, vocês estão vendo aqui que eu tô com uma cestinha aqui com um monte de ovos de Páscoa. E dentro dela está a nossa historinha, a historinha das duas Páscoas. Eu vou ir abrindo os ovinhos, conforme eu vou abrindo, eu vou explicando qual é a verdadeira e qual é a falsa. Acredito que vocês conheçam as duas, mas muitas vezes a gente fica em dúvida, principalmente quando a gente é criança, a gente tem dúvida, é certo, é errado, qual que é a verdadeira história da Páscoa. Então, através desse momento, eu vou estar explicando para vocês um pouquinho mais sobre a história da Páscoa, certo? Vou pegar o primeiro ovinho. O primeiro ovinho é o animal símbolo da Páscoa. Vamos ver o que tem aqui, vamos abrir. Então, o animal símbolo da Páscoa comercial, aquela que não é a verdadeira, não é aquela que a gente tem que acreditar, é o coelhinho. Nessa época, quando a gente sai pelas lojas, pela nossa cidade, a gente vê coelhinho em tudo. Então todo mundo fala coelhinho da Páscoa, coelhinho da Páscoa. Mas na verdade, o animal símbolo, o verdadeiro animal símbolo da Páscoa é o cordeirinho. O cordeirinho faz parte da Páscoa de muito tempo atrás, desde a época do Antigo Testamento, lá do Egito, quando o povo israelita era escravo de Faraó. Deus queria libertar o seu povo, porém o Faraó era um homem muito rude, muito mau, ele não queria libertar o povo de jeito nenhum. Então o que aconteceu? Deus falou para Moisés avisar ele que mandaria 9 pragas para ver se ele amoleceu o seu coraçãozinho e libertava o seu povo. Porém, mesmo diante dessas 9 pragas terríveis, o faraó não libertou o seu povo. Então Deus falou que ele mandaria a 10ª praga, a mais terrível de todas. E Deus avisou o seu povo que naquela noite, que era comemorada a noite de Páscoa, eles teriam que matar um cordeirinho novinho, limpinho, sem nenhuma mancha, sem nada no seu corpinho. E teriam que pegar aquele sangue e passar ao redor das portas de suas casas. Quando viesse aquela 10ª praga, que é a praga que os filhos mais velhos de cada família iriam morrer naquela noite, claro que com a morte do cordeirinho, eles passando o sangue ao redor da porta, o anjo da morte que vinha, sabia que aquela casa era fiel a Deus e que ali ele não iria entrar, porque ali ninguém ia morrer naquela casa, eles estariam protegidos por aquele sangue daquele cordeiro. E também assim aconteceu, aquela noite foi terrível, muitas pessoas, não só as crianças, não só os filhos mais velhos, indiferente se eles eram crianças, se eles já eram adultos, porém o primogênito de cada família morreu e também os animais as crias mais velhas morreram. Então foi uma noite muito triste, mas Faraó finalmente decidiu libertar o seu povo. E assim aconteceu, aquele sangue daquele cordeirinho protegeu aquelas famílias e o povo de Deus foi liberto. Depois, no Novo Testamento, também o animal símbolo da Páscoa é o cordeirinho, que foi Jesus Cristo, que foi o cordeiro que foi entregue por nós, para nós termos a salvação. Ele era puro, sem nenhum pecado, sem nenhuma mancha, e por isso que o animal símbolo verdadeiro da Páscoa não é o coelhinho, e sim o cordeirinho. Que João Batista disse a respeito de Jesus também, lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que ele estava falando de Jesus Cristo, que era o Cordeiro. Vamos ver mais um pouquinho. Esse aqui vai nos falar
o verdadeiro alimento da Páscoa. Qual que é o verdadeiro alimento da Páscoa? A Páscoa comercial, que é aquela errada, que a gente não deve acreditar, é o ovo de Páscoa. Então, além deles falarem que o animalzinho é o coelho, ainda querem nos convencer que o coelho que põe o ovo de chocolate, né? Onde já se viu. Eu também quero ter um coelho desse aqui em casa que põe ovos de chocolate, porque aqui todo mundo gosta de chocolate, né? Não vou dizer que é pecado comer chocolate. Comer chocolate todo mundo gosta e não é pecado, porém é o símbolo que não é o verdadeiro alimento da Páscoa, que a Páscoa comercial tenta nos colocar, é o ovo de Páscoa, o chocolate que eles só usam para o comércio, né? Então o verdadeiro alimento da Páscoa é o pão e o vinho, que lá na última ceia de Jesus com os discípulos, ele entregou o pão a eles e falou: este é o meu corpo que será dado em favor de vós. O corpo dele seria machucado, ele seria morto, e o sangue dele, que é o vinho, simbolizado pelo vinho, seria morto, e ele derramaria o seu sangue lá na cruz em nosso favor. Então, a Santa Ceia que a gente usa na igreja é o significado da morte de Jesus em nosso favor, que ele foi morto e sacrificado por nós. Então, o verdadeiro alimento da Páscoa é o pão e o vinho, certo? A atividade que a gente faz na Páscoa. Então, muitas pessoas acham que Páscoa, feriado prolongado, que serve apenas para o quê? Para descansar, para dormir, para ficar em casa, não fazer nada. E na verdade, não é isso que Jesus espera de nós. Jesus, na última noite antes dele ser morto e sacrificado, ele passou orando e pedindo para Deus cuidar dele, para Deus dar sabedoria a ele naquele momento difícil, porque ele sabia que iria ser muito difícil para ele suportar tudo aquilo que ele suportou por nós. Mesmo ele não tendo nenhum pecado, não ter feito nada de errado, todo mundo julgou ele e fizeram coisas muito terríveis com ele. Então, ele passou orando. Que a gente também possa tirar esse momento da Páscoa, esse momento desse feriado, para estar louvando a Deus em família, para a gente estar orando, buscando a Deus, buscando coisas agradáveis a Deus nesse momento. E agradecendo por tudo que Deus fez por nós, porque Ele entregou o seu Filho, o único Filho que Ele tinha, em favor das nossas vidas, para que hoje a gente pudesse ter a salvação, pudesse ter esse direito, esse livre acesso a Deus. Então, que a gente possa lembrar desse verdadeiro sentido da Páscoa, que não é ficar dormindo o dia inteiro, ficar descansando, mas sim que a gente possa passar orando e glorificando a Deus. O sentimento da Páscoa. Esse ovinho vai falar do sentimento da Páscoa, o que é o verdadeiro e o que é o falso nesse momento. Nesse momento, as pessoas fazem o quê? Mandam mensagem para todo mundo, desejando Feliz Páscoa, todo mundo que vem, Feliz Páscoa, e muitas vezes falam isso até para algumas pessoas que nem esse é o desejo deles, que aquela pessoa seja feliz, mas eles apenas dizem Feliz Páscoa sem nem saber o verdadeiro significado. E será que foi uma Feliz Páscoa para Jesus? Olha o que Jesus ganhou, uma coroa de espinhos. Jesus foi maltratado, foi crucificado e bateram muito nele, fizeram tudo de errado que podiam fazer com ele, para ele sofrer, e colocaram uma coroa nele, uma coroa não de rei, mas uma coroa de espinhos que machucou o rosto de Jesus, que perfurou, que saiu o sangue dele, que foi terrível. Será que foi feliz para Jesus aquele momento da crucificação de Jesus? Aquele momento de ser maltratado, de ser humilhado diante do povo, será que foi um momento feliz para Jesus? Que a gente possa refletir e que a gente realmente foi uma Feliz Páscoa para quem sabe o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado, mas que a gente possa lembrar também daquilo que Jesus passou por nós. Presente da Páscoa. Presentes, presentes e presentes. Muitas pessoas só esperam presente de chocolate, brinquedos, e esse não é o verdadeiro presente da Páscoa. Eu
vou dizer para vocês que tem um presente muito maior do que esses presentes que a gente ganha na Páscoa, do que os ovos de chocolate, do que o maior ovo de chocolate que você possa ganhar. O maior presente foi o quê? A morte e a ressurreição de Jesus. A crucificação de Jesus por nós na noite de Páscoa foi a melhor coisa que Jesus podia nos dar. Foi o melhor presente que Deus podia nos dar, o seu Filho, em favor de nós. Então, o presente da Páscoa realmente foi Jesus. Não foi o ovo de chocolate, não foi o brinquedo que você ganhou, mas o maior presente que você ganhou foi a vida de Jesus por você. Então, que você possa lembrar, se você não ganhar nenhum bombonzinho, nada, não fique triste, porque o maior presente você já ganhou, que é a salvação eterna. Então, esse é o presente que ninguém pode tirar de você. É o teu maior e o melhor presente, que você possa ser grato por esse presente. Não pelos presentes que você ganha, claro que é bom ganhar presente, mas que a gente possa lembrar do verdadeiro presente, que é a morte e a ressurreição de Cristo. E o último que fala, vamos ver o que esse último ovo fala para nós, o que ele traz para nós. Então, esse último ovo, muitas vezes, no final da Páscoa, no final do feriado, as pessoas olham para dentro de si e veem um vazio que nenhum ovo de Páscoa, que nenhum presente preencheu. Por quê? Porque eles não têm Jesus no coração. Então essa é a falsa Páscoa, a Páscoa que não tem sentido, que não preenche nada, que só enche a barriga com os ovos de chocolate ou com o presente que você ganhou. Mas a verdadeira Páscoa também tem um vazio. Sabe qual é o vazio da verdadeira Páscoa? O sepulcro de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, morto, e no terceiro dia ele ressuscitou. Naquela manhã, no terceiro dia de madrugada, as mulheres, Maria Madalena, foram até o túmulo de Jesus e viram que o túmulo estava vazio. E aí apareceu um anjo a elas e falou assim, lá em Mateus 28:6, ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Então a gente tem o vazio do túmulo, porque hoje Jesus está vivo. Ele ressuscitou por mim e por você. Então que a gente possa lembrar dessa verdadeira Páscoa, que a gente não venha achar que Páscoa é coelhinho da Páscoa, que Páscoa é chocolate, que Páscoa é presente. Sim, Páscoa tem o animalzinho que é o cordeirinho, tem o presente que é a vida de Jesus por nós, tem o alimento que não é os ovos de chocolate, que é a Santa Ceia, que a gente comemora até hoje, que a gente tem esse momento de Santa Ceia, que a gente simboliza a morte e a ressurreição de Cristo, e que a gente possa realmente nesse momento lembrar de agradecer a Deus pelo melhor presente que nós podemos ter recebido, que Deus deu o seu Filho, um cordeirinho mais limpo, mais santo, em favor de nós, que é o melhor presente que nós poderíamos ter ganhado. Não tem nada nesse mundo, não tem presente maior que pode pagar isso. Então, que a gente possa, nesse momento de Páscoa, refletir sobre isso, falar para as pessoas o verdadeiro sentido da Páscoa. Tem muitas pessoas que não conhecem isso, que não sabem qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Falam Feliz Páscoa para as pessoas sem nem saber o que é Páscoa, sem saber, acham que o coelhinho que põe os ovos de chocolate, enganam as crianças falando isso, que é o coelhinho que traz o chocolate, que na verdade não é isso. Que a gente possa lembrar daquele versículo que eu falei lá no começo, de 1 Coríntios 5:7. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós, e que Ele ressuscitou, e Ele está vivo, e Ele quer habitar entre nós, no nosso coração, nas nossas vidas. Ele quer fazer parte da nossa vida, que a gente possa deixar Ele entrar nas nossas vidas, e que a Páscoa seja um momento de festa, de felicidade, sim, porque Jesus ressuscitou por nós. Amém? Essa é a historinha que eu quero deixar para vocês hoje, que espero que vocês tenham entendido qual é o verdadeiro significado da Páscoa, que vocês tenham gostado desse momento, que seja muito abençoado esse final de semana e essa Páscoa. Um grande beijo, um grande abraço a todos, e espero logo mais que a gente possa se ver e que a gente possa dar um abraço bem gostoso, e que a gente possa celebrar junto a ressurreição de Cristo nas nossas vidas. Amém?